Saúdo a todas as minhas queridas irmãs com a santa paz de Deus. Irmãs, mais uma vez eu estou vindo aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Sempre é bom, né, nós falarmos da palavra do Senhor. Hoje eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 11, epístola que foi escrita por Paulo, por o apóstolo Paulo. A Bíblia que eu vou estar lendo traduzida em português é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Paulo começa a falar: Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de podério, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não nos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Mensagem muito interessante e muito forte, né? Paulo, um homem de Deus escolhido por Deus. Paulo também era judeu, conhecia as leis judaicas, conhecia os costumes, tinha todo o conhecimento. Como nós sabemos, né? Os judeus, povo escolhido de Deus, e nós, apenas gentios, pessoas que não tinham acesso ao Senhor, mas que Deus, com sua grande bondade, com sua grande misericórdia, enviou seu Filho para que através dele nós tivéssemos a oportunidade de salvação. E assim como Deus falou para Abraão que através dele todas as famílias da terra serão benditas, seriam abençoadas, nós sabemos que por a fé nós também somos herdeiros dessa bênção celestial. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ele já estaria não apenas falando dos judeus, mas é como se ele já estivesse fazendo a promessa para que todas as famílias da terra que dessem ouvidos à sua voz tivessem a oportunidade também de fazer parte do seu povo. E Paulo, um homem conhecedor da palavra, que estudou todos os livros, conheceu todos os livros, agora teve conhecimento dessa verdade. Agora teve o encontro com Cristo. E Paulo se tornou um proclamador de Cristo, da salvação, para todos aqueles que crêem. Através de Cristo, não haveria mais separação entre judeus, entre gentios. E Paulo, aqui nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, está dando ensinamentos para a igreja de Cristo.
como as mulheres, como os varões, devem se comportar, como devem reverenciar ao Senhor Jesus. Então, Paulo está falando nesses versículos, que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo está falando sobre uma ordem. No versículo 4, Paulo fala que todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, ou até mesmo apenas pessoas que já frequentaram, ou às vezes gostam de ir na igreja, ou seja ela evangélica, ou seja ela católica, pessoas que já foram em uma igreja sabem e concordam que não é correto que os homens se apresentem, fiquem dentro das igrejas usando chapéus. Então, os homens geralmente eles têm aquelas reverências que quando chega no templo tiram os chapéus para orar, para estar ali no culto. Então os homens eles têm essa reverência. Então essa passagem está falando sobre o homem quando ele for orar ou ele for profetizar, que ele não deve cobrir sua cabeça, ter nada sobre a sua cabeça, porque assim ele estaria desonrando a sua própria cabeça. No versículo 5, já fala sobre as mulheres. Quando nós formos orar ou profetizar, devemos cobrir a cabeça. Alguns têm a interpretação desse texto que Paulo estava falando apenas para aquele tempo, mas não. Paulo estava falando não apenas para a igreja de Coríntio. Então a nossa base não deve ser histórias, mas a nossa base é a palavra do Senhor. Alguns falam que Paulo deu essa ordem para que as mulheres cobrissem seus cabelos, sua cabeça, apenas por conta daquele tempo das prostitutas que tinham seus cabelos, sua cabeça rapada, e para que não percebessem qual a mulher que tinha sido prostituta e que se converteu. Então Paulo pediu para que todas as mulheres usassem um tecido sobre sua cabeça. Uma forma daquela ex-prostituta não ser julgada por o seu passado. Mas o que está indo contra a palavra do que Paulo está falando aqui, pois Paulo está falando sobre reverência a Deus, sobre uma ordem. Paulo está falando aqui que o varão não se deve cobrir sua cabeça. Paulo está dando ordem para o varão também. Se o sentido era apenas para as mulheres por conta de uma situação naquele momento, naquele tempo, e por que Paulo também deu ordem para os varões? Como eu falei, Paulo também era judeu e conhecia os ensinamentos, as tradições, as leis do seu povo. Paulo, como um grande missionário, pregador da palavra do Senhor, ensinador da palavra do Senhor, ele naquele momento podia estar lidando com pessoas diferentes, costumes diferentes, não apenas com judeus, pois Paulo passou a pregar não apenas para judeus, mas Paulo passou a pregar Cristo para todos aqueles, para todas as pessoas, e aquelas pessoas que começassem a crer, que acreditassem no Evangelho, fariam parte da Igreja de Cristo. Não haveria mais acepção de pessoas. Se fosse apenas para judeus que Paulo estivesse falando, Paulo estava ali lidando apenas não com mulheres judias,
Até porque para as mulheres judias já tinham um hábito, mulheres que obedeciam a palavra do Senhor, elas já tinham o hábito de cobrir sua cabeça. Se nós formos estudar um pouco sobre as tradições judaicas, os ensinamentos, nós vamos ver que as mulheres que estão obedecendo, que estão seguindo os ensinamentos, elas cobrem suas cabeças. As mulheres que seguem os costumes judaicos. Nós podemos ver um pouco sobre isso no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 64 ao 65. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Essa passagem fala do encontro de Rebeca com seu esposo, como nós sabemos da história, que Abraão pede para que o seu servo vá em busca de uma esposa que seja do seu povo. E Rebeca, ao ver Isaque e saber que ali agora era o seu esposo, Rebeca pega o seu véu e se cobre, pois isso é um costume, isso é ensinamento judaico. As mulheres judias, as que são casadas, que seguem os ensinamentos do seu povo, elas se cobrem com pano, com manto. É até uma forma de diferenciar a mulher solteira da casada. A mulher que agora tem um esposo, a mulher que agora não é livre, ela está com um compromisso, ela tem um varão. E Rebeca, no momento que viu o seu esposo, pois ela já estaria ali para ser a mulher de Isaque, então ela, como de costume, como é costume, era costume, ela se cobriu com o véu. Para os judeus, o cabelo da mulher tem uma grande sensualidade. Então, as mulheres judias que seguem os ensinamentos, elas mostram seus cabelos apenas para os seus esposos. Então, não é um momento apenas de cultuar, mas é um costume, porque quando elas estão com aquele pano sobre sua cabeça, com aquele tecido, é uma forma de mostrar que ela tem um varão. Para as mulheres judias, cobrir sua cabeça é um sinal de honra. Então as filhas, desde pequena, vê suas mães com seus cabelos, com sua cabeça coberta, elas ficam na expectativa do momento delas também, do momento delas chegarem, da hora delas também cobrir sua cabeça. E esse momento acontecerá no momento do seu matrimônio. Porque para aquelas mulheres, cobrir sua cabeça não é sinal de vergonha, de sentir vergonha, mas é sinal de honra. Podemos ver no livro de Números, capítulo 5, versículo 16, que está falando sobre a prova da mulher suspeita de adultério. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o dará na água, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a sua cabeça e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes,
porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Então, essa passagem fala sobre quando o esposo ele suspeita que a sua esposa o traiu e ele não tem como provar, ele não tem provas. Então, ele leva a sua esposa até o sacerdote. O sacerdote dará uma água para essa mulher beber. O sacerdote tirará o pano da cabeça da mulher, descobrirá a cabeça da mulher, pois isso é um sinônimo de vergonha. Assim como para a mulher casada judia, cobrir sua cabeça é sinal de honra, descobrir sua cabeça é sinal de vergonha. Então o sacerdote descobrirá a cabeça da mulher, fará que ela tome uma água amarga e ela fará um juramento ao Senhor. Pois se a mulher não traiu seu esposo, nada acontecerá com ela. Mas se ela tiver traído seu esposo, a mulher não ficará bem. Aquela água vai fazer efeito na mulher. O seu ventre irá inchar e será vergonha no meio do seu povo. Então, essa é a lei do ciúme. Quando o homem suspeita de traição, quando a mulher tem adulterado. Então, nós podemos ver que a primeira coisa que o sacerdote faz é descobrir a cabeça da mulher, pois isso é um sinal de vergonha para ela. Pois para as judias, estar com sua cabeça coberta é um sinal, como eu disse, de honra. Então, voltando para o que eu estava falando sobre Paulo, o ensinamento de Paulo, então, para Paulo, ele já conhecia, ele tinha todo esse entendimento, conhecimento das leis do seu povo. Então, para os judeus, não seria uma dificuldade para a mulher cobrir sua cabeça. Se Paulo estivesse dando esse ensinamento para as mulheres judias, não seria dificuldade. Elas, na verdade, já iriam obedecer, porque já era costume delas fazerem isso. Mas Paulo agora está dando ensinamento para a igreja de Cristo, ou seja, não apenas para os judeus, mas para todo aquele que se converter ao Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, fala: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Então aí está falando do começo, da criação, desde Adão e de Eva, que a mulher foi tirada da costela do homem, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de podério, por causa dos anjos. Então, esses versículos já está quebrando a explicação de muitos, que fala que era costume, que era daquele tempo, por conta das prostitutas e tudo mais, que não era. Paulo aqui está falando até sobre o início da criação, que a mulher foi criada por causa do varão, e não o varão por causa da mulher. E nós sabemos do início, de Gênesis, que Adão foi formado primeiro, depois Deus viu a necessidade de Adão ter uma companheira do lado. Então, a gente sabe que de Adão, de sua costela, foi tirado para ser feito a Eva. Então, aqui não tem nada a ver com tempos, com costumes daquela época que Paulo estava vivendo, mas sim da ordem, dos cultos, e como Deus quer a reverência
que a sua igreja tenha a ele. Então, nesse versículo 10 também esclarece, né, que a mulher deve ter sobre sua cabeça sinal de podério. Então, sinal de podério. Em algumas Bíblias, está a explicação, podério é autoridade. Então, quando os anjos vêm e vê a mulher cobrindo sua cabeça, é um sinal de obediência. Ele entende como ali é um sinal de obediência. Não que toda mulher que cobre sua cabeça obedece. Nem toda mulher que cobre sua cabeça é submissa ao seu esposo. O cobrir a cabeça é uma simbologia, é um símbolo disso, para que os anjos vejam. Até porque nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo de feministas. Então, para que os anjos vejam que essas mulheres que estão cobrindo suas cabeças, é porque elas entendem, elas ainda compreendem que elas têm que ser submissas a seus esposos. Então, quando a mulher cobre sua cabeça, é como ela estivesse falando que está aceitando a palavra de Deus, está aceitando ser submissa à palavra do Senhor. É uma simbologia. O cobrir a cabeça não irá nos trazer a salvação, mas o cobrir a cabeça é uma simbologia de obediência. Então, não basta apenas eu entender que na Bíblia fala que a mulher no momento de adoração deve cobrir sua cabeça. Também tem que se entender que a palavra do Senhor pede para que a mulher seja submissa à sua palavra, ao seu esposo, que quer o seu bem, que quer ensinar o caminho correto. Deus quer que nós venhamos entender que nós devemos buscar ser mulheres sábias dentro do nosso lar, ajudando os nossos esposos, sendo ajudadoras, como a palavra do Senhor pede, cuidar dos nossos filhos, da nossa família que Deus nos deu. Então Deus pede que nós mulheres sejamos isso, façamos isso, e não apenas que nós venhamos cobrir nossa cabeça sem entender o significado disso. Mas Ele quer que nós venhamos entender o porquê cobrir a cabeça. Eu devo cobrir só porque lá diz que eu devo cobrir? Não, é algo mais profundo. Esse cobrir da cabeça. Então, quando nós não queremos saber nada da palavra do Senhor, dos seus ensinamentos, então eu cobrindo a minha cabeça, imagine os anjos virem e me verem, vão me ver como uma contradição. Então, nós mulheres devemos ter a nossa preocupação também focada aqui no que o Senhor disse, está debaixo da autoridade dos nossos esposos. E Paulo fala: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, Paulo aqui está dizendo que o varão não é melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o varão. Todos os dois são importantes para o Senhor. Portanto, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então, ele pede para nós julgar entre nós mesmos, se é decente, depois de tudo isso que ele falou, né? Se é decente, se é correto. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Então, as igrejas têm os ensinamentos, né? Nós sabemos. Homem não deve deixar seu cabelo grande, igual de mulher, né? Isso é sinal de rebeldia, que não está nem aí para as escrituras. Servo de Deus não anda com seus cabelos como de mulher. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, Paulo aqui está falando que a mulher ter o cabelo crescido é honroso para ela. É como se Paulo estiver dizendo: deixa o seu cabelo crescer. É honroso para você, como serva de Deus, ter o seu cabelo grande, você não mexer no tamanho do seu cabelo. É honroso para você, como uma serva do Senhor,
porque o Senhor lhe deu o seu cabelo. Então aqui algumas pessoas podem dizer, então, eu não preciso mais usar o véu, porque aqui o Senhor está dizendo que, Paulo está dizendo que o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas isso não quer dizer. Porque no versículo 5 fala, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então Paulo não está falando de cabelo, porque aqui ele apenas iria dizer, deixe seu cabelo crescer, então será o seu véu, quando você for orar e você for profetizar. Mas Paulo está dizendo que quando ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, é como se a cabeça dela tivesse rapada, mesmo que tiver com cabelo, é como se tivesse sem nada na sua cabeça, é igual uma cabeça rapada. E no versículo 15, assim como o homem não quer que o homem deixe seu cabelo crescido, Deus também não quer que a mulher corte o seu cabelo, porque é honroso para ela. Como Deus ensina, Paulo, usado por Deus, está dando esse ensinamento para que o homem não deixe o seu cabelo crescido. Eles também estão dando ensinamento para que as mulheres deixem o seu cabelo crescido. Porque quando nós oramos e profetizamos, nós devemos cobrir nossa cabeça. O véu aqui nessa Bíblia está véu, mas em outras Bíblias você vai encontrar manto, ou seja, cobertura. As mulheres judias têm um ensinamento de as mulheres casadas de estar o tempo todo com sua cabeça coberta. Mas Paulo, aqui ele está nos dando essa liberdade para que nós cubra apenas a nossa cabeça apenas quando nós formos orar ou profetizar. Não é uma obrigação que nós o tempo todo cubra a nossa cabeça, mas como nós obedecemos e não tocamos no nosso cabelo, não cortamos o nosso cabelo, não mexemos no tamanho do nosso cabelo, então ele fala que o cabelo foi dado em lugar do véu, no dia a dia. Apenas cobrimos na hora de orar ou profetizar. Então aqui, o véu, o pano, o manto que Paulo ensina é cobertura. Que não veja, que cubra a nossa cabeça. Por último, Paulo fala, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então, não é uma questão de questionar, de debater, é uma questão apenas de ouvir e querer obedecer ou não, pois a palavra de Deus não irá ser mudada. Paulo estava dando uma regra para a igreja de Cristo. Então, isso é uma questão de obediência ou de não obediência. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Que possamos sempre estarmos meditando na palavra do Senhor, buscando mais conhecimento, entendimento. Que Deus sempre venha nos dar humildade para receber a sua palavra, os seus ensinamentos. Que nós não venhamos ser pessoas contenciosas. Que nós venhamos ter curiosidade na palavra do Senhor para nos santificar mais, chegar mais perto da sua vontade, para o agradar cada vez mais. Deus as abençoe, em nome de Jesus.